Olá pessoal, então, mais um vídeo agora para a gente falar mais especificamente sobre essas cadeias, essas teias, e a gente conseguir se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá bom? Então, no vídeo anterior eu já apresentei para vocês o que são as cadeias alimentares, né? Essas relações tróficas que existem ali entre os seres vivos. E faltando só algumas coisinhas que eu não falei no outro, vocês perceberam que eu sempre ligo dois organismos com uma seta? Essa seta ela sempre vai estar apontando para quem vai estar comendo quem. Então, por exemplo, o gafanhoto come o capim. Então a seta está apontando para o gafanhoto. O sapo come o gafanhoto. Então a seta vai estar apontando para o sapo. E assim sucessivamente. Sempre a seta vai apontar para quem come quem, tá bom? Outra coisa. Se vocês pararem para pensar, como eu falei com vocês, esse capim ele está pegando energia direto do sol. Então a quantidade de energia dele vai ser muito alta. Entenderam? A capacidade de retenção de energia dele vai ser muito alta. E aí uma coisa que cai muito no vestibular é que eu pergunto para vocês. Quem tem mais energia? O capim ou a cobra? Então, pensem aí 5 segundos. Pensem que você caiu agora no vestibular para vocês. Quem tem mais energia? Capim ou a cobra? Quem pensou no capim, acertou. O capim ele vai ter mais energia que a cobra. Assim como o gafanhoto também vai ter mais energia que a cobra, o sapo também, tá? E a cobra vai ser a que vai ter menos. Por quê? Aqui se concentra a maior concentração de energia e aqui a menor. Porque essa energia, a passagem de energia, ela é unidirecional. Como assim? À medida que um organismo se alimenta do outro, a retenção ali daquela energia produzida, ela vai ser sempre menor. Então, do capim para o gafanhoto vai passar, mas vai ser perdido alguma coisa. Do gafanhoto para o sapo vai passar, mas vai ser perdido alguma coisa. Do sapo para a cobra vai passar, mas vai ser perdido alguma coisa. Então, sempre vai ter perda de alguma coisa. Por quê? Porque isso daqui são processos exotérmicos, de liberação de calor. Então, grande parte dessa energia, com até o processo de caça, de buscar ali alimento, eles já vão estar perdendo essa energia ali em forma de calor, tá bom? Então, sempre vai ter perda. Então, qual é o nível trófico que possui mais energia? O primeiro nível trófico sempre. E essa energia ela vai sendo perdida. Isso é muito importante. A energia ela sempre vai sendo perdida, tá bom? Então, isso é um exemplo aqui importante para vocês entenderem, porque isso cai muito no vestibular. Outra coisa, essa cadeia, ela pode ser dividida ainda. Ah, não, deixa só para concluir. Isso explica, óbvio, além do tamanho de outras questões, isso explica porque a cobra tem que comer muito mais, se alimentar muito mais do que o gafanhoto. Porque além do tamanho, ela gasta muito mais energia também, e a energia que chega para ela, né, é muito menor, tá bom? Outra coisa sobre essas cadeias, elas ainda podem ser divididas, né? A gente divide essas cadeias alimentares em dois principais grupos, que nós temos a cadeia de pasteio e a cadeia de detritos. Qual é a diferença entre a cadeia de pasteio e a cadeia de detritos? A cadeia de pasteio, ela se inicia com o organismo fotossintetizante autotrófico na terra, terrestre. Então, de modo geral, a cadeia de pasteio está na terra e de detritos ocorre na água. Mas só para vocês entenderem um pouco melhor, a cadeia de pasteio sempre vai começar com um vegetal. Sempre. Que é o que é mais comum. O que mais cai no vestibular é essa daqui, tá? Então ela sempre vai começar com vegetal. A cadeia de detritos não. A cadeia de detritos ela pode começar com um organismo fotossintetizante, que é como ela corre muito na água, eu botei as algas aqui, mas ela também pode começar com detritos, por isso ela é chamada também de cadeia de detritos. Como assim detritos? Detrito é tudo que é resto de alguma alimentação, ou de algum animal, de algum componente ali. Todos esses restos que ficam dissolvidos ali na água, né, em suspensão, melhor, ali na água, eu vou chamar de detrito, tá bom? Isso é muito importante porque muitos organismos se alimentam desses detritos. Tipo as esponjas do mar, os poríferos. Eles estão lá parados, que eles são césseis, e eles se alimentam como? Eles vão filtrar aquela água. Então aquela água está cheia de detritozinhos, eles filtram, absorvem os detritos e liberam o excesso de água. Então assim, o detrito ele serve como pontapé, como início de várias cadeias dentro do meio aquático, tá? Então esse é um outro tipo de cadeia alimentar. E se vocês perceberem uma coisa interessante, essa cadeia ela tem interações muito diferentes dessa, né? Então, por exemplo, a alga que está no primeiro nível trófico, mas o detrito também está no primeiro nível trófico, né? Certo?
O girino, ele pode se alimentar tanto da alga quanto do detrito. Já a larva da mosca, do mosquito, perdão, só se alimenta do detrito. Então, assim, são relações diferentes. E essa complexidade, quando aumenta esse nível de complexidade dessas relações, a gente não chama mais de cadeia alimentar. A gente chama de teia alimentar. Então, já passando para outro quadro, o que é uma teia alimentar? Então, entenderam bem a diferença entre cadeia de pastéis de detritos? Foquem bem nessa diferença porque ela é importante. Mas agora, vindo para o outro conceito, o que é uma cadeia alimentar? Cadeia é um conjunto desculpa. O que é uma teia alimentar? Eu falo muito rápido às vezes, eu embolo com meu próprio raciocínio. O que é uma teia alimentar? A teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares. Como assim? Vamos ver se vocês entendem. Esse é o exemplo mais simples de teia que tem, tá? Tem teias muito mais complexas. Mas vamos dar um exemplo. Em um ecossistema, você tem todos esses organismos. Tem árvore, tem verdura, tem zebra, tem coelho, cobra, coruja, onça e gavião. Imagine que eu coloquei agora vocês para analisarem um ecossistema que tem tudo isso. Olha que bonitinho. Eu desenhei duas cadeias aqui. Nessa primeira cadeia, eu tenho a árvore, a zebra se alimenta da árvore, a cobra se alimenta da zebra, e a onça se alimenta da cobra. Perfeito. Né? Tranquilinho. Ok? Porém, tem algumas. E aqui na segunda cadeia nós temos verdura. O coelho se alimenta da verdura. A coruja se alimenta do coelho. E o gavião se alimenta da coruja. Ótimo. E agora tranquilíssimo, né? Qual é o problema daqui? Problema é que tem algumas questões. Se eu coloco todos esses organismos dentro do ecossistema, a cobra, ela também se alimenta de coelho. Entenderam? A cobra também se alimenta de coelho. Ela não se alimenta só de zebra. Então isso quer dizer que não, a cobra está aqui dentro dessa cadeia, não vai se meter nessa porque ela não. Porque o coelho está dentro dessa? Não. A cobra pode se alimentar do coelho. Ok? Da mesma forma que um gavião, por exemplo, ele pode se alimentar dessa cobra. Ok? Então pode acontecer. O gavião ele come cobra. Ah, mas a cobra está em uma cadeia e o gavião está em outra. Mas pode acontecer. Da mesma forma que essa onça pode se alimentar da coruja. O que eu quero dizer aqui, gente? Eu quero dizer que em um ecossistema, a cadeia alimentar ela é uma representação muito teórica. O que a gente tem de mais comum é uma teia alimentar, entende? Então, o que é uma teia alimentar? Isso significa que, em um ecossistema, eu tenho sempre diferentes cadeias alimentares. E essas cadeias, elas cruzam umas com as outras. Nunca vai estar, só de cima ou só de baixo. Não. Elas vão estar conversando uma com as outras. Porque a cobra que está aqui em cima pode se alimentar de um indivíduo daqui de baixo. O gavião que está aqui embaixo pode se alimentar de um indivíduo que está lá em cima. Entenderam? Então, isso é bem importante para vocês perceberem. Então, se vocês pararem para pensar, bem, deixa eu ver um exemplo que seja bom. 1, 2, 3, acho que nesse caso não tem. Ai, que pena. Nesse caso não vai ter diferença. Porque o que eu queria dizer para vocês é que aqui o coelho, ele tá como, nessa cadeia, ele é visto como segundo nível trófico. E se eu for perceber, se ele for comido pela coruja, ele é visto como segundo nível trófico. Mas se for comido pela cobra, ele também vai ser visto como segundo nível trófico. Então vai ser indiferente, né? Mesma coisa do gavião. O gavião, se comer a coruja, ele é visto como quarto nível trófico. E se ele comer a cobra, ele também vai ser visto como quarto nível trófico, né? Porque primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mesma coisa da onça. A onça, se ela se alimenta da cobra, ela é vista como quarto nível trófico, ok? Mas se ela se alimenta da coruja, ela também vai ser vista como quarto nível trófico. Agora, olha que interessante. Isso vai se manter assim sempre? Não necessariamente. Vou pegar uma outra relação qualquer. Imagine que essa onça se alimenta desse coelho, tá? Vamos ler bem. Se eu estou lendo a onça comendo a cobra, a onça está no quarto nível trófico, certo? Agora, se eu estou lendo a onça se alimentando do coelho, ela está no terceiro nível trófico. Ok? O que significa? Que dependendo da posição
que ele estiver colocando ali, dependendo de quem que ele estiver comendo ali dentro daquela cadeia, dentro daquela teia, ele pode ocupar posições diferentes dentro da teia. Então a onça, ela está no quarto nível trófico quando ela se alimenta da cobra, porém quando ela se alimenta do coelho, ela passa a estar no terceiro. Por quê? Porque o coelho está no segundo, entenderam? Então cada organismo ele pode ocupar posições diferentes dentro da própria teia. Espero que tenham conseguido entender, isso não é tão simples, mas eu acho que com exemplos fica mais prático. Eu vou mandar para vocês depois um slide bonitinho, com os exemplos lá que eu acho que vocês vão conseguir visualizar melhor, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou falar de alguns outros conceitos muito importantes dentro da ecologia.